Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos hoje continuar com o nosso estudo do Apocalipse e a volta do nosso querido Jesus Cristo. Hoje a gente vai falar sobre a abertura do segundo selo. Eu já vou adiantar que esse selo foi aberto bem recentemente, tá? Vamos começar na passagem da Bíblia onde fala sobre essa abertura. Tá em Apocalipse, capítulo 6. Quando abri o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer: Vem! E apareceu um outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Mateus capítulo 6, versículo 3 e 4. Aqui, claramente, essa abertura de selo está se referindo à guerra, né? Tá? Porque ele fala que esse cavaleiro está dando a ordem para ele tirar a paz da terra, que os homens vão se matar uns aos outros, e foi dada uma grande espada. Isso é muito claro de que é uma abertura de selo onde Jesus está permitindo que os conflitos comecem a ocorrer na terra. E aí, o que é muito interessante, né? Eu vou mostrar para vocês o que ocorreu há pouco tempo atrás no nosso céu, no nosso firmamento, na organização das nossas estrelas e uma relação com esse conflito da Rússia e da Ucrânia, o que aconteceu. Na data de 20 de fevereiro de 2022, tá? Vênus, que é a representação de Lúcifer, se encontra com a Marte, que é o planeta, que é a representação da guerra, e eles dois, ao se alinharem, eles passam a caminhar juntos, tá? E nessa data, 20 de fevereiro de 2022, foi exatamente a data onde iniciou o conflito lá na Ucrânia. Olha que interessante. Na data onde inicia esse conflito na Ucrânia, Vênus, representação de Lúcifer, e Marte, representação da guerra, eles se alinham e passam a caminhar juntos. Muito interessante isso, não é? Que leva a nos crer que ali está sendo uma possível abertura desse segundo selo, que está tudo indicando. Um ponto que é muito importante a gente conversar é o seguinte, até com relação a essa questão desse conflito na Ucrânia. O que eu penso, tá? Lá está existindo um conflito? Sim. Está existindo morte? Sim, até como está sendo dito na Bíblia. Mas eu entendo que esse conflito é muito mais um pretexto, é muito mais uma desculpa daqueles que controlam o mundo, que seriam o anticristo, Satanás, tá? Eles, de alguma forma, eles precisam alimentar essa guerra, precisam que essa guerra exista, não por uma questão de território ou alguma coisa do tipo, não. Eles precisam que essa guerra ocorra, porque com essa guerra ocorrendo, eles conseguem a desculpa para poder começar a ter escassez de alimentos, como a gente já tem visto, tá? Então, esse conflito, que eu acredito, ou essa abertura do segundo selo, quando Jesus permite que a guerra comece, é muito maior do que as mortes. Existe uma necessidade do anticristo, do governo do anticristo, de Satanás, de que essa guerra ela fique ocorrendo durante muito tempo, para acontecer a escassez de alimentos, para ir acontecendo o aumento dos preços, para as pessoas cada vez mais irem quebrando, para que mais para frente ocorra a fome. Essa fome completa, que seria essa abertura do terceiro selo. E aí, nesse momento, todo mundo com necessidades, as pessoas recorreriam ao próprio sistema, a essa solução mágica do anticristo, que viria para poder trazer essa solução, e falar assim: olha, tá todo mundo passando fome, todo mundo precisando de dinheiro, então eu vou fazer o seguinte, de repente ele implementar um salário mundial. E aí, só que para essas pessoas receberem esse salário mundial, esse auxílio, provavelmente elas teriam que colocar a marca da besta. E aí, que seria o grande plano de Satanás. Eu estou trazendo isso, mas isso não é achismo meu, tá? Isso está na Bíblia. Tá? Na Bíblia está sendo falado isso, é falado em Mateus 24. Ele fala o seguinte, ó. Mateus 24, versículo 6.
Ouvires falar de batalhas, notícias de guerras. Prestai atenção e não vos assusteis, pois é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Olha o que ele está falando aqui para gente. Ouvires falar de batalhas e notícias de guerras. Prestai atenção e não vos assusteis. Então, olha só, se essa guerra fosse efetivamente uma guerra de uma proporção como as guerras mundiais que a gente tivesse, ele jamais falaria para a gente não se assustar. Ele está falando assim, não se assuste, não se preocupe com esses rumores, essas guerras, esses rumores de guerras. Porque ele fala, é preciso que essas coisas aconteçam, ou seja, isso é necessário que aconteça para que esses outros selos sejam abertos. É necessário para que tudo isso aconteça, para que de alguma forma, sim, o plano do anticristo ele ocorra, para que depois venha Jesus na sua volta gloriosa e o derrote ele, Satanás. Ele fala, é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. De fato, há de se levantar nação contra nação e reino contra reino. É o que ele está falando. De fato, vai acontecer isso. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Olha o que ele fala. É exatamente como a gente imagina que será os próximos selos. Esse selo sendo da guerra, dessa guerra. O terceiro selo sendo da fome. Depois pestes, que a gente acredita que seja o quarto selo. E terremotos seriam um selo mais à frente. Então, e aí ele até fala, tudo isso é o começo das dores. Então é o começo de uma grande tribulação que todos nós vamos passar, grandes dificuldades que a igreja vai passar, para então depois voltar a Jesus Cristo. Então, eu estou trazendo isso para vocês só para a gente pensar e não ficar muito focado nessa questão dessa batalha que está ocorrendo lá na Ucrânia. E só entender que aquilo tudo ali é necessário que aconteça. O sistema, o governo do anticristo, Satanás, ele de alguma forma, ele precisa que isso tudo ocorra para que ocorra essa fome, tá? Para que toda a população mundial ela fique dependente de um governo mundial, e aí esse governo mundial vem e ofereça a essa população um salário ou algum benefício para que faça com que essa população fique dependente dele. Só que para todos eles receberem esse auxílio, eles precisariam de receber a marca da besta, isso é claro, tá? Vamos só continuar aonde foi essa abertura desse primeiro selo, o selo da guerra. Logo depois que Marte e Vênus eles fazem esse alinhamento, eles continuam caminhando e na data de 15 de maio de 2022, todos os planetas, inclusive o Sol, eles se alinham num alinhamento assim, excepcional, assim, praticamente muito, muito difícil ocorrer esse alinhamento. E esse alinhamento ele ocorre nessa data, que foi exatamente a data da lua de sangue, do eclipse lunar, da última que a gente teve agora recentemente. Então, o que eu entendo é que quando Marte e Vênus, eles se alinham, tá? E começa o conflito na Ucrânia, é como se já estivesse ocorrendo uma preparação para essa abertura de selo. E aí, quando a gente chega no dia 15 de maio e todos esses planetas se alinham junto com o Sol, ali é onde Jesus abre esse segundo selo. Jesus permite que esse segundo selo ele comece a se manifestar de uma forma mais efetiva. O que eu acredito que vai acontecer agora, eu nem acredito que o conflito lá vai aumentar. Mas eu acredito sim que as notícias, os rumores daquela guerra lá, eles vão continuar assim, pelo que a gente falou. É necessário que eles ocorram, o sistema precisa que aquilo ocorra para ter uma justificativa para poder fazer com que a população toda comece a passar fome e ter dificuldades. Tá, gente? Então, assim, o que eu quero trazer isso para vocês, todo esse estudo do Apocalipse, jamais é para trazer medo para vocês, desespero. A gente entender que, como Mateus diz, é necessário que essas coisas aconteçam. Então, assim, a gente, ao invés de ficar preocupado com conflitos, esses conflitos que ocorrem, a gente ficar preocupado com a batalha espiritual que a gente vive no nosso dia a dia. Nos preocupar em não cair nas armadilhas de Satanás, não nos preocupar em a todo tempo não cair nos pecados que a gente sempre cai. Buscar nesse momento, é um momento de arrependimento e santidade. Arrependimento é o que a gente olhar para trás
e pedir perdão a Jesus e nos transformar, buscarmos nos transformar e sermos pessoas melhores, com mais amor no coração, buscando a Jesus Cristo. E santidade, a gente precisa sim cada dia mais buscar a nosso querido Jesus. E a gente se agarrando nele, a gente tendo a certeza de que ele está voltando e de que todas essas coisas têm que acontecer, a gente vai entender que a gente vai ser livrado, a gente vai ser protegido, não importa, pode ter guerra, pode ter fome, pode ter peste, pode ter o que for, mas se a gente confiar em Jesus Cristo, se a gente estiver caminhando com Ele, se a gente tiver a certeza da salvação, nós seremos salvos. Então, que vocês fiquem em paz, fiquem com Deus, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre a abertura do terceiro selo. Até lá!